Fala, gente. Aula 5 do nosso curso de Cálculo 3. E o que é que a gente vai fazer aqui, né? Bom, aqui na aula passada a gente discutiu campos conservativos, né? Só que a gente restringiu a nossa discussão a duas dimensões. Nessa aula a gente vai generalizar o último teorema da última aula, que na verdade vai ser o teorema mais útil para a gente resolver exercícios, tá? Agora para o caso de três dimensões. Essa generalização não é relativamente trivial porque ela requer a noção de rotacional de um campo vetorial. De fato, rotacional não se restringe só a essa análise, mas é um conceito autônomo que desempenha um papel fundamental na física e em várias outras disciplinas e teorias, e, enfim, mas serve também para que a gente estude campos conservativos em três dimensões. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar introduzindo esse novo conceito de rotacional no campo vetorial e falar de campos conservativos em 3D. Em particular, vamos tentar generalizar o critério que a gente encontrou na última aula. Lembra que na última aula a gente encontrou que P de x igual a Q de y é uma condição e o domínio do campo ser um domínio simplesmente conexo é uma condição necessária e suficiente para um campo ser conservativo, né? E aí a gente construiu uma função potencial para o campo e por aí vai. Então pronto, nessa aula a gente vai tentar fazer a mesma coisa, só que para três dimensões, tá certo? Então beleza, né? O que seria o rotacional no campo vetorial? Lembra o seguinte, né? Lembra que lá em cálculo 2 a gente podia fazer a seguinte construção, né? A gente definia aqui esse vetorzinho nabla, cujas componentes eram operadores, né? A componente I era o operador derivado na direção x, J derivada na direção y, né? E K derivada na direção k, certo? Derivada parcial, né, gente? E aí eu podia pegar uma função escalar, f de x, y, z, aqui definida em alguma região do espaço, e tomar o gradiente dessa função. Eu opero com esse vetor nabla sobre essa função e eu tenho aqui um novo, eu tenho aqui um certo campo vetorial que eu chamo de campo gradiente ou gradiente da função f. Isso vocês já conhecem lá de cálculo 2, né? A componente x é del f del x, a componente y é del f del y e a componente z é del f del z, certo? Então, vê só, né? E o que acontece, então, se eu tiver um certo campo vetorial, tá? Então, vê, antes eu tinha uma função escalar, f de x, y, z, agora eu tenho aqui esse campo f negrito, né? Cujas componentes são p, q e r, onde p, q e r são funções de x, y e z, naturalmente, certo? Eu não coloquei isso aqui para a gente economizar um certo espaço, vocês vão ver por quê. Então, o que acontece para campos vetoriais, né? Com campos vetoriais eu posso definir outros dois tipos de operação usando esse vetor nabla, tá? Uma delas é o rotacional e outra é o divergente. Só que o divergente a gente só vai ver lá para metade da segunda unidade. Mas o que seria o rotacional, né? Seria simplesmente, lá no gradiente, deixa eu voltar aqui, o gradiente era uma espécie de multiplicação, né? Eu multiplicava, entre aspas, tá, gente? Eu multiplicava essa vetor nabla pela função f, né? Eu agia aqui, ó, pela direita com esse vetor nabla na função f. O rotacional não é mais uma multiplicação no sentido estrito, mas um produto vetorial. Então, em vez de veja que agora f é um vetor, né? Claro, não é uma função escalar. Então, em vez de multiplicar isso aqui no sentido usual, né, do termo multiplicação, a gente tira o produto vetorial desses dois vetores. Tá? E aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, nabla vetor f vai ser igual a del f del z, ou melhor, del q del z menos del r del y na direção i, mais del p del z menos del r del x na direção j, mais del q del x menos del p del y na direção k. Tá certo? Isso aqui não é importante que você decore, porque como isso aqui é um produto vetorial, a gente pode usar o que a gente viu em geometria analítica e economizar uma certa notação. Tá? Eu vou voltar aqui para esse slide, mas vê só, eu posso compactar isso na notação matricial, né, de determinante, que a gente usa lá em geometria analítica. Então, na primeira linha você coloca os vetores i, j e k, na segunda os operadores del x, del y, del z, e na terceira p, q e r, as componentes aqui do seu campo vetorial. Tá? E aí você resolve aqui esse determinante, você vai ver que você vai encontrar exatamente essa expressão aqui para o rotacional, certo? Rotacional do campo vetorial f. E aí uma observação bem pertinente, gente, é que o rotacional é um campo vetorial, tá certo? Então, eu estou agindo com esse vetor nabla aqui, tirando o produto vetorial, produto vetorial com um campo vetorial, e eu recebo um campo vetorial também, tá certo? Diferente da função escalar. O que acontecia com o gradiente? Eu agia com esse vetor nabla lá na função escalar e eu recebia um campo vetorial, mas a função escalar era, obviamente, né, gente, uma função escalar. Aqui eu estou agindo sobre um campo vetorial e estou recebendo outro campo vetorial. Preste atenção nesses detalhes, tá? Mas enfim, enfim, essa daqui é a fórmula, basicamente a expressão que vocês vão usar para calcular o rotacional na maioria dos exercícios, tá? De novo, não precisa decorar o que tem aqui no slide passado. Mas inclusive, por que o rotacional tem esse nome, né?
Porque, na verdade, o rotacional ele quantifica o quanto o campo F roda em espiral, tá? Entre aspas, claro, né? Isso é uma linguagem informal, ao redor do ponto XYZ. Tá? Veja que isso aqui é um campo vetorial, está definido para todos os pontos do espaço, XYZ. E veja, ele quantifica o quanto F roda em espiral. Pode não parecer nada intuitivo, né? Quando você vê essa fórmula aqui. Mas, de fato, é possível mostrar. Eu acho que no livro do Guidorizi isso fica bem mais óbvio, mas é um tanto quanto formal. É possível mostrar que isso aqui, de fato, quantifica o quanto o campo está rodando em espiral. O que é que eu quero dizer com rodando em espiral, né? É algo como assim, imagina que você está sobre a superfície de um lago, eu discuto isso lá na nota de aula. Você você joga uma rolha, algum objeto que boie sobre essa superfície, e aí se a rolha cair em algum ponto que faça ela girar em torno do próprio eixo, tá? Não é transladar rotacionando, é girar em torno do próprio eixo. Seria tipo um peão rodando. Ela realmente caiu num ponto em que o rotacional do campo de velocidade do lago é diferente de zero. Tá certo? Ou, perdão, o módulo do rotacional é diferente de zero. Enquanto que se ela cair e só, por exemplo, transladar sem rotacionar em torno do próprio eixo, ou então só ficar parada no mesmo canto sem rotacionar em torno do próprio eixo, então você jogou a rolha num ponto onde o módulo rotacional é de fato zero. Tá? E a gente vai ver aqui no próximo exemplo uns casos interessantes. Tá? Então, por exemplo, intuitivamente, antes da gente falar disso algebricamente, veja que intuitivamente, para esses três campos aqui, eu tenho que o rotacional é zero. Tá? Por quê? Porque, nesse primeiro aqui, veja que se você colocar, isso aqui parece com o campo elétrico, né, o campo gravitacional que a gente estudou. Se você colocasse uma partícula aqui, sei lá, se aqui fosse um campo de força, você colocasse uma partícula aqui, ela não giraria em torno do próprio eixo, né? Isso não induziria uma rotação em torno do próprio eixo. Isso só faria com que a partícula, por exemplo, se afastasse dessa partícula do centro aqui, né? Mesma coisa para esse campo aqui da figura B. Veja que é um campo constante, né? Esses vetores têm a mesma magnitude aqui ao longo de todo o espaço, então a rolha só transladaria aqui, se isso fosse o campo de velocidade de um lago, a rolha só transladaria aqui sem rotacionar em torno do próprio eixo. Mesma coisa para cá, ela transladaria cada vez mais rápido, tá? Se isso fosse um campo de força, de novo, empurraria ela cada vez mais rápido, com a magnitude cada vez maior, mas não faria ela transladar em torno do próprio eixo. Isso já não acontece para os dois campos aqui, ó, dessa figura de baixo. Tá? Para o campo A, veja que isso aqui é um redemoinho, né? Então nada mais natural que a rolha realmente... É claro, ela transladaria aqui em espiral, mas ela também, veja que a velocidade, veja que a magnitude dos vetores vai ficando cada vez maior à medida que você vai se afastando do centro, né? Então veja que em alguns pontos da rolha seriam movidos com velocidade maior do que outros pontos, sabe? Os pontos da rolha que estão mais afastados do centro seriam movidos com velocidade maior do que os que estão mais perto. Então ela também rotacionaria assim, ó, em torno do próprio eixo. Seria um movimento mais ou menos dessa forma aqui. Eu acho que vocês estão vendo o cursor, né? E aqui também, em contrapartida desse lado aqui também, veja que, se você imaginar de novo que você jogou uma rolha aqui, veja que alguns pontos da rolha que estão mais perto do eixo Y, né, serão movidos aqui para a esquerda com uma velocidade bem maior bem menor, perdão, do que os que estão mais longe, né? E também aqui, se você jogar uma rolha exatamente na divisória entre X e Y, é bem intuitivo que os pontos que estão do lado, né, do lado positivo do eixo X serão puxados para a direita e os que estão do lado negativo serão puxados para a esquerda, então a rolha realmente transladará aqui, rotacionará aqui em torno do próprio eixo. Tá? Recomendo que vocês façam esses experimentos aqui, porque isso aqui desenvolve uma certa intuição geométrica. Tá? Se você vê a forma do campo, se eu te dar um plot do campo, por exemplo, você tem uma certa ideia de se o rotacional dele é diferente de zero ou não. Tá certo? Mas o que quantifica isso formalmente, enquanto o campo roda em espiral, é o módulo rotacional. Tá? Claro que, bem, o vetor, a gente vê lá em álgebra linear que um vetor é nulo, só o vetor nulo tem um módulo zero. Tá certo? Então, claro que se o rotacional for zero, você já sabe que o módulo é zero, blá blá, e aí por aí vai. Né? Se o rotacional for diferente de zero, você também já sabe que o módulo é diferente de zero e, portanto, portanto isso induz aqui uma rotação em espiral com relação ao campo que eu estou estudando. Tá certo? Então, como primeiro exemplo, a gente pode pegar esses dois campos que a gente viu aqui na figura B e construir uma expressão analítica explícita para eles. Tá certo? Na verdade, eles são plots dessas expressões. Né? Então, vamos chamar esse primeiro aqui de V de A. Tá? Esse A aqui é só um subscrito, então V de A.
e ele é descrito por menos yx. A gente até deu um exemplo desse campo aqui lá quando a gente começou a estudar campos conservativos, né? Perdão, campos vetoriais na terceira aula, eu acho. E aqui esse campo V de B, que é simplesmente o campo 0x, tá? Eu posso calcular o rotacional desses dois campos. Recomendo que vocês façam a conta usando lá o determinante. Você pode ver que o rotacional de V de A é 0,02, o rotacional de V de B é 0,01, tá? Que, portanto, o módulo do rotacional de V de A é 2 e o módulo rotacional de V de B é 1, tá? Isso vale para qualquer XYZ, né? Isso aqui está em todos os pontos, né? Então, de maneira que, veja, então, de fato, veja que o campo aqui, esse redemoinho, ele tende a rodar em espiral muito mais do que o campo da figura B, né? Do que V de B, né? Isso é bem intuitivo, porque veja que isso aqui é um rodemoinho, né? É esperado que algo rode em espiral em torno do próprio eixo muito mais veementemente do que em comparação com o V de B aqui, certo? E aí, visto isso, a gente pode provar, bem, então esse está aqui o significado geométrico do rotacional, mas visto isso, essa nova definição, esse novo construto que a gente está usando, o rotacional, a gente também pode provar o seguinte resultado, tá? Se você tem uma função escalar, φ de x, y, z, seja lá qual for essa função, se você calcular o gradiente dela e depois calcular o rotacional, isso vai ser sempre zero. Tá? Ou seja, o rotacional do gradiente é sempre zero, seja lá qual for a função que você tiver. Você tem uma função exponencial de x, y, z. Se você calcular o gradiente dela e depois tomar o rotacional, isso é zero. E aí isso está provado lá direitinho lá nas notas de aula, é só fazer a conta imediatamente, tá? Usa a expressão para o gradiente, depois usa a expressão para o rotacional e usa que derivados parciais de segunda ordem comutam. Então, o teorema de Clairaut, né, lá de cálculo 2, que a gente vê lá em cálculo 2. Então, esse resultado é bem interessante, tá? Por que eu estou falando dele, né? A gente vai ver mais exemplos já, mas esse resultado é bem interessante porque ele me dá uma condição necessária para que um campo seja conservativo, né? Lembra que um campo conservativo é um campo que admite uma função potencial φ, né? Se ele admite uma função potencial φ, ele é o gradiente dessa função, tá? Se ele é o gradiente dessa função, então o rotacional dele tem que ser sempre nulo, porque o rotacional do gradiente é sempre nulo. Então isso aqui nada mais é do que um novo critério, veja que interessante, isso aqui nada mais é do que um novo critério para verificar que um campo não é conservativo. Tá? Porque se ele é conservativo, de novo, f é gradiente de φ e, portanto, o rotacional de f é zero. Certo? Por esse resultado. Isso é uma condição que a gente chama lá na física, uma condição necessária para que o campo seja conservativo. Então esse é o teorema 1, a gente coloca aqui na aula, se f é conservativo, então rotacional de f igual a zero. Tá? Isso aqui é em 3 dimensões. E aí o fato interessante, gente, eu vou comentar isso de novo mais para frente, mas o fato interessante é que os campos em 2 dimensões são um caso especial dessa análise aqui que eu estou fazendo. Tá? Se você calcular o rotacional de f, e onde f é um campo em 2 dimensões, tá? Você coloca a componente z como sendo zero, você vai encontrar exatamente o mesmo critério do teorema 3 da aula passada, tá? Que é p de x igual a q de y, que é uma condição necessária. Então, é interessante, a gente está de fato aqui generalizando isso para 3 dimensões. Mas, como exemplo, vamos dar um exemplo aqui disso, né, de como usar esse teorema. Né? Tomem cuidado, deixa eu voltar aqui, tomem cuidado, porque veja a direção do teorema. Né? Se f é conservativo, então rotacional é zero. Tá? Agora, se rotacional é zero, eu vou repetir isso já já também, mas se rotacional é zero, não quer dizer necessariamente que o campo é conservativo. A gente vai precisar de uma hipótese adicional. Tá? Mas como exemplo, veja só. Imagina que eu tenho esse campo aqui, ó, xz, xyz, menos y ao quadrado, né? E aí, eu calculo o rotacional dele, né? E aí eu encontro que o rotacional é menos y vezes 2 mais x na direção y, x na direção j, yz na direção k. Ou seja, o rotacional é, em geral, diferente de zero, tá certo? Como o rotacional é diferente de zero, esse campo não pode ser de jeito nenhum conservativo, tá? Porque se ele for conservativo, de novo, ele é gradiente de uma função escalar e o rotacional é zero. Porque o rotacional do gradiente é sempre zero. Então, veja que agora tem um novo critério. Se eu lhe dou um campo vetorial, eu digo assim, olha, eu boto um exercício assim para você. Toma aqui esse campo vetorial, ele é conservativo. Aí você fala, vou tentar calcular o rotacional, porque se o rotacional for diferente de zero, eu já sei que não pode ser. Tá? E aí o ponto sutil é o seguinte, que em geral, tome cuidado, né? Se você calculou o rotacional e deu zero, não implica em geral que ele é conservativo. Tá? Isso é só uma pista a mais que ele pode ser conservativo. A gente vai precisar de um critério adicional. Tá certo? O critério adicional é justamente que que o domínio desse campo seja simplesmente conexo. A gente enuncia isso como outro teorema. Tá? O teorema 2, que é uma generalização do teorema 4 da aula passada. Então, vamos lá. Se o domínio do campo vetorial é simplesmente conexo, então rotacional do campo é zero.
é uma condição necessária e suficiente para que f seja conservativo. Tá? Então, se o campo de fato é conservativo e está definido sobre um domínio simplesmente conexo, a gente discutiu domínios simplesmente conexos na aula passada, recomendo que vocês voltem lá. Isso de fato te garante que o campo é conservativo. E aí, de novo, só um bizu aqui para você resolver exercícios. Campos, domínio simplesmente conexo, campos que, sei lá, envolvem exponenciais, polinômios, essas funções bem comportadas sobre todo o plano, né, diferente do logaritmo, que não está definido para x igual a zero, etc. Todas essas funções, se o campo só envolver essas funções, exponenciais, polinômios e cosseno, seno, você já sabe que o domínio é simplesmente conexo, tá? Não tem nenhum buraco no domínio, não tem nenhum ponto dentro de R2 ou de R3 que o campo não esteja definido e, portanto, isso já garante que o seu campo que rotacional igual a zero é uma condição suficiente, tá? Necessária e suficiente para que f seja conservativo. Então veja aqui, compare esse teorema com o teorema 1, tá certo? Veja aqui a direção dos teoremas. O teorema 1 dizia que, em geral, rotacional de f igual a zero é uma condição necessária. E esse teorema diz que se rotacional de f igual a zero e f está definido sobre um campo simplesmente conexo, então, sobre um domínio simplesmente conexo, é uma condição necessária e suficiente. Tá? Isso é um probleminha de lógica. Mas vamos dar um exemplo aqui, né? Imagina esse campo aqui, f igual a y quadrado, z ao cubo, 2xy z ao cubo, 3xy quadrado, z ao quadrado, né? Então, veja aqui que só envolve polinômio, né? Então, de fato, o domínio é simplesmente conexo. Se você calcular o rotacional desse campo, você vai ver que o rotacional é igual a zero, tá? Ou seja, porque o domínio é simplesmente conexo e o rotacional é igual a zero, então f já é conservativo. Eu já sei automaticamente que f é conservativo e, portanto, eu consigo encontrar uma função potencial para esse campo. Tá? Como é que eu faria isso? Né? Como é que eu encontraria uma função potencial para esse campo? Vamos reescrever isso aqui em cima. E aí eu faço exatamente, ou melhor, eu faço analogamente o que eu fiz na aula passada. Lembra que no final da aula passada a gente aprendeu a fazer isso para campos em duas dimensões, né? Então eu suponho que f é o gradiente de φ, de uma certa função escalar φ. Se isso é verdade, então φ de x, né, usando aqui a notação de derivada, esse subíndice aqui é uma derivada. Então φ de x é igual a y ao quadrado z ao cubo, φ de y é igual a 2xyz ao cubo, e φ de z vai ser igual a 3xy quadrado z ao cubo. Né? Claro, as componentes aqui serão as componentes do gradiente dessa função φ. Daí, bem, você pode sair integrando essas três equações aqui. Você pode fazer isso na ordem que você quiser, a resposta não vai depender disso. Mas pode ser mais fácil integrar primeiro alguma das equações, porque vocês vão ver que a gente precisa, por exemplo, incluir a possibilidade, por exemplo, quando eu integro com relação a x, a gente precisa incluir a possibilidade de haver uma função aqui, aditiva, que só depende de y e z. Né? Então, se eu integrar isso aqui com relação a x, eu vou ter φ igual a xy quadrado z ao cubo mais g de yz. Né? Eu tenho que supor que essa função aqui existe, porque se eu tirar a derivada com relação a x, essa função morre. Tá? E aí eu vou usando aqui essas duas outras equações para tentar encontrar quem é essa função g de yz. Então, por exemplo, eu pego aqui essa expressão que eu acabei de construir, derivo com relação a y, e aí eu vou encontrar o seguinte critério quando eu comparar com essa segunda equação aqui de baixo. Eu vou encontrar que g de y, tá? A derivada de g com relação a y, tem que ser zero, tá? Então, se isso é verdade, g nada mais é, g de yz nada mais é do que uma função só de z que eu vou chamar de h. Tá? Tome cuidado com isso, tá, gente? Você tem que supor que essa função existe, é um erro bem comum na prova. Sempre aparece isso na prova e aí a pessoa se descuida e acaba perdendo uns pontos por besteira. Sempre aparece isso, tá? Então você vai ter g de yz igual a h de z, uma função apenas de z. E aí como é que você descobre quem é h de z? Você compara, deriva, substitui aqui esse h de z aqui em cima, né? Nessa função que você construiu, nessa função φ aqui que você construiu. E deriva com relação a z e compara com a terceira equação, tá? Então se você substituir aqui em cima, você vai ter que φ igual a xy quadrado z ao cubo mais h de z. E aí você deriva isso aqui, compara com essa equação de cá e vai descobrir que a galinha de z igual a zero. Tá? Se a galinha de z igual a zero, então h tem que ser uma constante, tá? Uma constante que eu vou definir aqui como k. Certo? Uma constante aqui, o que é que significa isso? Tem que ser um número, né? Um número 25, 14, 65, tá? 1 milhão. Então, veja só, uma função potencial para esse campo f é simplesmente φ de xyz igual a xy quadrado z ao cubo mais uma certa constante k. Por que eu falo uma função potencial? Porque ela está definida a menos de uma constante aqui, feita a gente acabou de mostrar, né? Eu posso incluir qualquer constante aqui, porque quando eu tirar o gradiente dessa função, eu vou obter o campo vetorial que eu quero aqui em questão. Então você pode somar aqui 15, 14, 25, etc. e por aí vai.
Tá certo? E é por isso que lá na física, lembra que na física a gente constrói o potencial elétrico, né, V de x, y, z, etc. E a gente sempre fala, não, ele está definido a menos de uma constante que pode ser o ponto zero do potencial. Você tem uma certa liberdade para escolher onde é que é o ponto zero do potencial. Isso vem desse resultado aqui, tá certo? Você pode dizer, por exemplo, ó, porque na física a gente não está interessado no potencial em si, a gente está interessado em diferenças de potencial, né? Então você pode dizer, por exemplo, que num certo ponto o potencial é K, tá? E aí você não vai estar interessado só em φ, você vai estar interessado em φ menos K, tá? De uma diferença de potencial entre o potencial no ponto onde o potencial é K e o potencial em qualquer outro ponto x, y, z. Tá certo? Isso aqui é bem importante lá para a física, lá em eletromagnetismo, quem fizer engenharia elétrica vai ver que isso aqui é importante. Tem um negócio chamado transformação de calibre, tá? Que permite com que a gente faça muita coisa legal lá em eletrodinâmica. Isso é uma propriedade, de fato, dos campos. Mas veja só, o que foi que a gente fez aqui, né? A gente conseguiu construir, usando esse conceito novo do rotacional, a gente não só aprendeu a quantificar o quanto um campo roda em espiral, mas a gente construiu explicitamente, conseguiu construir explicitamente um critério para ver se um campo é conservativo ou não e aprender a construir uma certa função potencial explicitamente para esse campo. Coisa que a gente fez na aula passada para 2 dimensões, né? Então pronto, né, gente? Aqui a gente chega no final da aula e aqui só com um breve resumo foi o que a gente fez, né? De novo, a gente definiu o conceito de rotacional, a gente viu que se um campo é conservativo, seu rotacional é sempre zero, porque o rotacional do gradiente é sempre zero. Vejam lá nas notas, isso está provado direitinho. Claro, todos os teoremas estão provados lá direitinho nas notas, tá? Na verdade, eu acho que esse segundo não tá, porque a gente vai precisar do teorema de Stokes. Então há um comentário lá dizendo que quando a gente vê o teorema de Stokes, a gente vai provar esse teorema, tá? Na segunda unidade. E aí, de novo, a gente viu que se o campo é conservativo, o rotacional é nulo, então F gradiente de φ. Tá? Se o campo é conservativo, ele é gradiente de φ, então isso implica que o rotacional é zero, uma condição necessária. Mas, em geral, a gente pode se perguntar se a recíproca é verdadeira e concluir que não. Tá? Se o rotacional é zero, não quer dizer que o campo seja conservativo. Isso só é verdade se eu supor que o rotacional é zero, mais que o campo está definido sobre um domínio simplesmente conexo, tá? Ou seja, o teorema, a condição necessária e suficiente. Esse é o teorema que a gente vai usar extensivamente nos exercícios, tá? Com rotacional de F é zero, mais domínio simplesmente conexo, se e somente se F é conservativo. Então tome cuidado com isso. Nas notas de aula eu coloco aqui uns exercícios para você tentar identificar se um domínio é simplesmente conexo ou não. Certo? Bem, aqui a gente chega no final da aula e até a próxima aula. Na próxima aula a gente já vai encerrar o conteúdo da primeira unidade. Tá certo? Danke sehr, muito obrigado e até mais.